pessoal, boa tarde. Voltando ao assunto Roma Antiga, dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano, a divisão do Império. É o período mais importante da história romana, período de maior esplendor, talvez o período onde Roma ocupe a sua maior grandeza. Outra coisa é que Roma passa a ser governada agora numa monocracia, né? Um governo de uma só pessoa, que a gente chama de império ou imperador. Tá? É o período chamado Césares. Esses Césares, a partir de Otávio Augusto César, ganham o título de Augusto, que significa o escolhido dos deuses. E também levam todos eles o nome de César, em homenagem ao antigo general romano Júlio César, que teria sido o maior conquistador de Roma, assassinado nas escadarias do Senado pelo seu filho Brutus, numa grande trama, junta aos senadores. Então, olha só, é o período de maior esplendor romano, período do Império. Lembrando que a gente estudou monarquia, república na semana passada, a revolta ou a luta entre patrícios e plebeus, e hoje nós estamos voltando para o Império Romano. O Império Romano ele vai ser dividido, ele começa em 27 a.C., e ele é dividido em dinastias. Então você tem a dinastia aqui Júlio Claudiano, você tem a dinastia Vespasiana, Antoninos, Severos. Então um período de opulência romana. É um período também marcado pela dinastia dos chamados Césares Loucos, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Durante o governo de Tibério, provavelmente, foi no governo de Tibério que foi crucificado Jesus Cristo. No governo de Otávio, ele nasce. Só um ponto de referência para a gente entender um pouquinho da história ocidental, porque é baseada justamente no nascimento de Cristo. Então você tem a dinastia de Júlio Claudianos, dinastia de Flávios, dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Severos. É um período marcado também pelo apogeu da civilização romana. Então, é quando Roma atinge o máximo de extensão territorial, se torna o maior poderio militar da Terra, são 5.000 km², é interessante que vocês saibam disso, 5.000 km, pega 3 continentes, Europa, Ásia e África, tá? Tem um grande prestígio na figura do imperador, que é aquilo que eu disse a vocês no início. Imperador ganha o título de Otávio, que significa, Otávio, melhor dizendo, Augusto, que significa divino, e César, que é um título dado a Júlio César. Então, todos eles vão governar a partir desse título. Grande poderio militar, grande prestígio da figura do imperador, tá? Então, um período aí, século 3, do 1 ao 3, século 1, lembrando, vem do ano 1 até o ano 100, século 2 vai do ano 101 até o ano 200 e assim vai. No caso, no século 3, você vai ter aí do ano 201 até o ano 300, é o período do apogeu do governo imperial em Roma. Então, grande período militar, grande prestígio da figura do imperador. Isso é o que a gente chama de Alto Império, tá? Então, quando Roma vai ser governada e atinge o seu ápice. Baixo Império. O Baixo Império já é o período do século 3. Lembrando que nesse período, quando nasce Cristo, nós temos a contagem do tempo de maneira agora crescente. Por isso aqui século 3, né, até o 5º, DC, depois de Cristo, vem a decadência e as crises generalizadas. O que mais nós podemos ver de Império? O Império ele tem como principal governante o Otávio Augusto, que vocês estão vendo aqui nessa estátua. Tá? O governo ficou conhecido como Principado, primeiro cidadão de Roma, período de 27 a 14 depois de Cristo. Então, um período de grandes obras, né? Uma sociedade ampla. No entanto, a sociedade desigual dividiu a sociedade em bases censitárias. O que é censitarismo? É o que nós chamamos de sociedade dividida pela quantidade de poder ou de prestígio econômico, dinheiro que você tenha. Então, quanto mais rico, mais prestígio, mais influência na sociedade. Quanto mais pobre, claro, sua influência vai diminuir. Então, a sociedade censitária, o voto também é censitário. Lembrando que os imperadores agora governariam até o fim da vida, né? Não tem eleição para isso. Então, o Otávio vai ser o primeiro. Olha só. Otávio fortaleceu as fronteiras para proteger, criou a chamada Pax Romana. O que é isso? Vamos fazer uma atividade depois. Pax Romana significa período de tempo onde Roma praticamente não tem guerra. Mas por que ela não tem guerra? Justamente por conta da Pax, que não é tão paz assim. Pax significa paz
em latim antigo, na realidade porque Roma mata, destrói praticamente todos os inimigos do Império. Então é um período de paz, relativa paz, porque os caras matam todos. Né? Outra coisa que você tem também, durante esse período se aprofunda a política chamada pão e circo, que eu já falei na última aula. É aquela política que você tem como principal consequência manter as massas quietas, ou meio que alienadas de tudo, com pão, né, a comida, o vinho e o circo. O que era o circo? As arenas, os gladiadores. Então, enquanto eles se matavam, escravos se matam nas arenas, no Coliseu, as pessoas vão ficando mais calmas, né, comendo, como por exemplo, Cômodos, que fez mais de 100 dias de jogos, Calígula, Cláudio, Nero, tivemos vários imperadores que usaram desse subterfúgio. Lutou sem sucesso pela invasão estrangeira, aí Otávio, e aqui uma frase do Otávio: Roma conquistou a Grécia pela força das armas, e a Grécia conquistou Roma pela força da cultura. Realmente, a cultura grega influencia demais. Tudo em Roma é baseado justamente na cultura grega. Aqui você tem uma foto do Coliseu, e aqui uma cena do Coliseu, né, num dos filmes mais interessantes sobre isso, que é o filme O Gladiador. Recomendo que vocês assistam. É uma das dicas de filmografia, beleza? Então, olha só, aqui o Coliseu Romano, aquela política do pão e do circo, para manter justamente os caras quietos diante de tudo. Né? Então você tem aqui os principais imperadores, Tibério, né, que assume depois de Otávio. Otávio era sobrinho de César, quem vai assumir, vai ser o primeiro imperador. Depois você tem Tibério, depois Calígula, que é um imperador terrível, chamado César dos Loucos, Calígula, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, são terríveis. E também na perseguição aos cristãos, né, e aos judeus também. Então Tibério assume o poder, né, após a morte de Augusto. Calígula consume o tesouro acumulado por Augusto e Tibério. Calígula gasta uma fortuna com orgias, com festas, com desprendimento. Foi um péssimo administrador, louco, foi morto pela própria guarda pretoriana, guarda essa que fazia toda a proteção do imperador romano. Nero, Vespasiano e Trajano, excelente governo que aumentou as fronteiras. Por último, Trajano. Vespasiano sobressaiu num período que o império tinha 4 imperadores. Foi bem complicado, sempre houve uma luta muito grande nesses períodos do império. Outra coisa marcante no império é o surgimento de uma nova religião chamada cristianismo. Aí você tem, Jesus era judeu, e é fato, Jesus nasceu mesmo, existiu de fato. Não sabemos o ano, não sabemos o dia, não sabemos o mês, apesar de termos toda aquela história do Natal, mas o que nós sabemos é que ele nasceu de fato, e se criou a partir dele uma religiosidade chamada de cristianismo. Quer dizer, o nome cristianismo não foi dele, foi dado pelas pessoas que seguiam Cristo. Né? Esse nome é porque Jesus criou o cristianismo. Não, ele nunca fundou a religião, foram os cristãos que fundaram. Mas aqui você tem, não aceitavam, por exemplo, um dos problemas entre o cristianismo e o Império Romano era a não aceitação do imperador como Deus divino. Né? Então só aceitavam Cristo, Deus. No início era uma religião dos oprimidos, dos deserdados. Então é uma coisa interessante. O início do cristianismo, por que as massas? Por que os pobres vão? Porque era uma religião de deserdados, de pessoas pobres, miseráveis, oprimidas, que vinham nele uma fuga, uma espécie de fuga. Isso, com o passar do tempo, vocês sabem, infelizmente as igrejas não funcionaram mais assim. Mas, no princípio, sim. Os primeiros cristãos condenavam a guerra, né? Contrário de hoje, o pessoal faz até arma, deixa quieto, vamos lá. Contrários aos combates dos gladiadores, contrários às mortes dos animais selvagens, a maneira heróica como muitos cristãos resistiam aos sofrimentos, aos martírios públicos, queima-vivo, eram assassinados, tudo isso ia juntando força, e essas pessoas foram crescendo e foram se convertendo a essa nova fé, que vai ser um dos motivos para a decadência e uma crise do Império. Vamos lá para essa crise? Crise do século III, também chamada de crise do escravismo. É outro problema também. Roma se torna grande demais. Então você tem cristãos entrando numa nova religião que vai contestar o poder desse imperador, que se considera divino, e você tem uma série desses problemas aqui, como crise do Império. Moedas perdendo valor, elevação dos salários e dos preços, piorando a situação das classes sociais, eclosão e subversão de classes sociais e quantidade grande de escravos que vão se revoltar. Ok? Por enquanto, isso a gente vai falar do Império, que é o período, está falando do Império, e vocês vão fazer uma atividade daqui a pouquinho, às 4 da tarde eu devo colocar esse videozinho
e a atividade. Beleza? Então, por hoje é só. Ok? Fique em casa. Um cheiro.